Bom dia, gente. Estou aqui aproveitando minha rede, um solzinho batendo na minha sala em mais um dia de quarentena. E fiquei pensando, qual vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar para vocês? E cheguei à conclusão de que eu queria compartilhar sobre as 3 gunas, que foi uma coisa, né, que cruzou a minha vida e que de alguma maneira fez eu me ver de uma maneira diferente. E você já ouviu falar das 3 gunas? Porque na verdade eu nunca tinha ouvido falar. Não é uma coisa que a gente costuma aprender e estudar aqui no Ocidente, mas é uma coisa muito comum no Oriente, principalmente na cultura indiana. As 3 gunas, que são as 3 qualidades da vida, vem de tanto da escola Sankhya, que é uma das 6 escolas de filosofia hindu, como da tradição ayurvédica, que já é praticada há mais de 5.000 anos e tem como princípio o equilíbrio, que a saúde, né, vem do equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, além do bem-estar social e do planeta. Mas o que são essas 3 gunas, né? Calma, antes de chegar lá, eu queria contextualizar como que eu cheguei nelas. Porque, né, como vocês, eu também nunca tinha ouvido falar. Tava eu lá, no primeiro módulo de Ciências Holísticas da Schumacher, né? Eu tenho até compartilhado vídeos com vocês sobre esse módulo. E uma das teorias de Goethe é que ele chegou à conclusão de que ele começou a ver que na natureza existem vários padrões, né? E um deles é a polaridade. Ele começou a ver essa polaridade em vários aspectos da natureza. Então, por exemplo, quando a gente pensa no respirar, a gente inspira e expira. O movimento do coração tem sístole e diástole. Então, ele começou a ver várias dessas polaridades em todos os lugares da natureza. E aí, continuando esse estudo, Steiner, né, Rudolf Steiner e posteriormente Chad, começaram a ver que existe um terceiro elemento que emerge dessa polaridade. Então, quando a gente, por exemplo, vê o coração, sístole e diástole, esse movimento da sístole e da diástole, no meio do caminho tem um terceiro elemento que surge aí, que faz com que as polaridades se validem, senão elas seriam a mesma coisa, estariam grudadas, né? Então, tem um movimento que faz aí, no meio do caminho, que valida um e o outro. E Chad, mais especificamente, fez esse estudo dos 3 elementos conectados com os animais, que até a minha amiga Thaís falou no último vídeo, né, das personalidades dos animais, né, essas 3 qualidades em diferentes grupos. E aí, eu fiquei me perguntando como que essas 3 qualidades, elas se adequam à mente humana, né? Eu sempre tive uma curiosidade sobre como o nosso psicológico funciona, né, como a gente funciona no nosso dia a dia. E aí, eu me deparei com as 3 gunas, que né, é muito comum na filosofia na Índia. E as pessoas lá trazem isso para a própria vida e no dia a dia utilizam as 3 gunas para se entender melhor. E bom, o que são essas 3 gunas, né? Para começar, o nome delas é Tamas, Rajas e Sattva. Tamas, Rajas e Sattva. A Tamas é aquele estado que a gente fica de inércia. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes eu acordo assim com essa sensação de preguiça, inércia, não quero fazer nada. Aqueles dias que você não tem vontade de fazer nada mesmo, sabe? Que tem aquela coisa pesada. De uma maneira mais tranquila, o Tamas, ele representa quando a gente simplesmente não tem vontade de fazer as coisas no nosso dia a dia. Só que ele também pode se apresentar de uma forma mais pesada, que a gente não tem vontade, por exemplo, de viver. Então o Tamas, ele é uma energia muito importante na nossa vida, porque é o que faz, por exemplo, que a gente consiga dormir, né? Esse estado de inércia que permite com que a gente relaxe e durma, né? E também é uma energia que faz com que a gente vá para esse lugar de refletir, né, sobre as coisas, porque é um momento que a gente questiona o que é isso que eu tô fazendo na minha vida, né? Como que tá a minha vida? Eu tô triste às vezes. Só que em excesso pode ser bastante destrutiva, porque a gente perde a vontade, né, de tudo. E pode até ser uma questão, pode trazer depressão, pode trazer uma energia de autodestruição. E aí a gente tem na polaridade Rajas, que é a qualidade de movimento, ação, agitação, tipo, eu tô com vontade de fazer isso,
tô com vontade de fazer aquilo, aquele fogo, né? Aquela coisa que faz com que a gente tenha animação de fazer tudo, inclusive, sei lá, acordar, hoje eu vou lavar a louça, hoje eu vou limpar a casa, hoje eu vou fazer isso, eu vou tirar aquele projeto da gaveta. Então a energia de Rajas é muito importante, que faz com que as coisas se movimentem, que faz com que a gente coloque as coisas em ação, né? Em prática. Só que em excesso, Rajas, ela pode trazer bastante violência. Tanto pra gente mesmo, né, que a gente faz coisas além do que da nossa capacidade física, mental, né, então quando a gente tá trabalhando demais, quando a gente vai além dos nossos limites, como também pode ser destrutivo pros outros, né, quando a gente passa por cima das pessoas pra botar alguma coisa em prática que a gente quer. Então também aí é interessante ter essa cautela, né. E aí a gente tem como um terceiro elemento que surge, né, dessas polaridades, Sattva, que é um estado mais difícil talvez a gente captar, mas é quando a gente tá mais tranquilo, sereno, quando a gente tá sentindo que a gente tá mais equilibrado, quando a gente não necessariamente tá na inércia, mas a gente também não tá naquela agitação, é mais sereno, né, é essa ação que não é passiva, mas também não é violenta. Então, digamos que é uma ação não violenta mesmo. E a gente sente muito quando a gente está nesse estado de plenitude, quando a gente medita, a gente às vezes sente isso, quando a gente está na natureza, quando a gente entra no mar, que a gente sente essa conexão talvez com nós mesmos e com algo maior. E apesar de eu tá apresentando por uma questão didática esses três elementos de uma maneira muito separada, na verdade é legal a gente ver como se fosse assim, uma onda num espectro, né? Que a gente pode estar um pouco mais uma e um pouco mais outra e, né, tipo, caminhando aí entre esse espectro. Na verdade, a gente tem as três qualidades dentro da gente e elas podem ser ativadas a qualquer momento. Então, quando eu estava na Schumacher, eu fiz um artigo sobre as três gunas, entrevistei várias pessoas na universidade. E uma coisa que eu percebi, inclusive também questionando a mim mesma, né, que a gente pode variar entre essas três qualidades no mesmo dia. Uma coisa também que pode acontecer é que às vezes alguma fase da nossa vida, uma guna, né, uma qualidade, ela tá mais presente do que outra. Ou numa semana. Às vezes a gente também, numa primeira fase da vida, a gente tava mais numa guna e aí depois a gente fica mais uma outra, sabe? Então pode variar bastante de pessoa para pessoa, mas também pode variar bastante de dia, né? Tipo, num dia você tá as três gunas, às vezes num dia você tá mais uma ou mais outra. E também é interessante observar que, às vezes, de tamas para sattva, né? Às vezes a gente precisa passar por rajas, porque da inércia completa, às vezes é muito difícil você conseguir chegar num lugar de equilíbrio. Então, quando você tem um mínimo de movimento e vontade de fazer as coisas, às vezes é mais fácil do que pular direto para sattva. E também, mas também às vezes o fundo do poço de tamas também faz com que a gente busque um lugar de mais equilíbrio. Então, eu acho que o mais importante para mim, que foi descobrir as três gunas, é me tornar mais consciente de mim mesma, né? Quando eu tô com uma energia, uma qualidade mais predominante, e o que talvez eu possa fazer para eu mesma moldar isso e ir para uma outra energia, né? Satish Kumar, não sei se já ouviram falar, maravilhoso, um dos fundadores da Schumacher, escreveu um livro sobre as três gunas. E ele fala que a gente deve buscar na nossa vida, de alguma maneira, estar mais predominantemente em sattva, porque é uma forma da gente estar em equilíbrio com a gente mesmo e com o planeta, que só assim a gente pode, de fato, né, se preocupar conosco mesmo, com os outros e com o planeta como um todo, né, com os outros seres. Só que uma coisa que eu percebi nas pesquisas é que a maioria das pessoas acha muito difícil ficar mais predominantemente em sattva, né? A gente tem momentos de sattva, mas o que predomina ainda é tamas e rajas. Então, eu fico me perguntando, né, o que talvez funcionaria para você, para que você consiga
estar em Sattva, ou te trazer de volta para Sattva quando você sentir que você tá nessa energia, nessa qualidade tamas ou rajas. Pra mim funciona coisas diferentes e eu acho que cada um, né? Eu acho que a questão é o que funciona pra cada um. Mas como eu falei antes, o mais importante é como que isso impacta a sua vida e como você se torna consciente disso, né? No seu dia a dia e como de alguma maneira, quando você sentir que você tá alguma coisa, poder escolher continuar nessa guna, nessa energia, ou modificar, fazer alguma coisa pra mudar essa energia de alguma maneira, mudar de guna, mudar de qualidade. Tá bem? Essas foram as 3 gunas. Um beijo!